Evangelho de Nicodemos, livro 1, Atos de Pilatos, capítulo 1. Depois de haverem reunido em conselho os príncipes dos sacerdotes e os escribas, Anás e Caifás, e Semes e Douaim, e Gamaliel, Judas, Levi e Naftali, Alexandre e Jairo, e os restantes dentre os judeus, apresentaram-se diante de Pilatos, acusando Jesus de muitos feitos, dizendo: sabemos que ele é filho de José, o carpinteiro, e que nasceu de Maria, e chama-se a si mesmo Filho de Deus e Rei. Além disso, profana o sábado e ainda pretende abolir a lei de nossos pais. Disse-lhes Pilatos: e o que ele faz? E o que pretende abolir? Os judeus disseram: temos uma lei que proíbe a cura no sábado. Pois bem, este, servindo-se das más artes, curou durante o sábado coxos, machucados, cegos, paralíticos, surdos e endemoniados. Disse-lhe Pilatos: se realiza honestamente suas curas, não faz mal algum. Os judeus replicaram: se realizasse suas curas honestamente, não seria mal maior, mas para fazê-las usa a virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Expulsa a estes e a todos que lhes são submissos. Disse-lhes Pilatos: isto não é tirar os demônios pela virtude de um espírito imundo, mas sim pela virtude do Deus Esculápio. Os judeus disseram a Pilatos: rogamos a tua autoridade que ele seja apresentado diante do teu tribunal, para que possa ser ouvido. Pilatos então chamou-os e disse-lhes: dizei-me vós, como é que eu, um mero governador, posso submeter nada menos que um rei a interrogatório? Eles responderam: nós não dissemos que é um rei, mas sim que ele mesmo se dá esse título. Então Pilatos chamou o mensageiro para dizer-lhe que me seja apresentado aqui Jesus, com toda a deferência. O mensageiro saiu, então, e logo que o identificou, o adorou. Depois tirou o manto que levava em suas mãos e estendeu no chão, dizendo: Senhor, passa por cima e entra, que o governador te chama. Os judeus, vendo o que o mensageiro havia feito, puseram-se a gritar contra Pilatos, dizendo: por que te serviste
de um mensageiro para fazê-lo entrar, e não de um simples pregoeiro? Sabes que o mensageiro, assim que o viu, passou a adorá-lo e estendeu seu manto sobre o chão, fazendo-o caminhar por cima como se fosse um rei. Pilatos então chamou o mensageiro e lhe disse: por que fizeste isso e estendeste o manto sobre o chão, fazendo Jesus passar por cima? O mensageiro respondeu: Senhor, governador, quando me enviaste a Jerusalém, junto com Alexandre, eu o vi montado no burro, e os filhos dos hebreus iam aclamando com ramos nas mãos, enquanto outros estendiam suas vestes no chão, dizendo: salva-nos tu que estás nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Os judeus então começaram a gritar e disseram aos mensageiros: os jovens hebreus clamavam em sua língua, como então te informastes da sua equivalência em grego? O mensageiro respondeu: perguntei a um dos judeus e lhes disse que estão gritando em hebraico, e eles me traduziram. Pilatos disse-lhes: como soa em hebraico o que eles diziam em altos brados? Os judeus diziam em altos brados. Os judeus responderam: Hosana, Membrome, Bruxamana, Adonai. Então Pilatos lhes disse: e o que significa Hosana e as outras palavras? Os judeus responderam: salva-nos tu que estás nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Pilatos disse-lhes: se vós mesmos dais testemunho das vozes que saíram da boca dos jovens, que falta cometeu o mensageiro? Eles se calaram. Então o governador disse ao mensageiro: sai e faze-o entrar da maneira que lhe aprouver. Saiu então o mensageiro e procedeu da mesma maneira que anteriormente, dizendo a Jesus: Senhor, entra, o governador te chama. Mas no momento em que Jesus entrava, os que seguravam os estandartes inclinaram-se e adoraram a Jesus. Os judeus que presenciaram esse gesto de reverência e adoração a Jesus começaram a gritar desaforos contra os que portavam as bandeiras. Mas Pilatos lhes disse: não vos causa admiração ver como eles se inclinaram e adoraram Jesus? Os judeus responderam a Pilatos: nós mesmos vimos como eles se inclinaram e o adoraram. O governador chamou então os que carregavam as bandeiras e lhes disse: por que agistes assim? Eles responderam a Pilatos:
nós somos gregos e servidores das divindades. Como então iríamos adorá-lo? Saiba que, enquanto estávamos eretos, nossos corpos se inclinaram por eles mesmos e o adoraram. Então Pilatos disse aos arquissinagogos e anciãos do povo: escolhei vós mesmos alguns varões fortes e robustos, que eles seguem os estandartes, segurem os estandartes, e vejamos se estes inclinam-se sozinhos. Então os anciãos escolheram de entre os judeus 12 homens fortes e robustos, aos que obrigaram a sustentar os estandartes em grupos de 6 e ficaram em pé diante do tribunal do governador. Então Pilatos disse ao mensageiro: leva-o para fora do petróleo e introduze-o novamente da maneira que te aprouver. E Jesus saiu do pretório, acompanhado do mensageiro. Pilatos chamou então aqueles que anteriormente estavam com os estandartes e lhes disse: jurei pela saúde de César que, se os estandartes não se dobrarem à entrada de Jesus, cortar-vos-ei as cabeças. E o governador ordenou novamente que Jesus entrasse. O mensageiro observou a mesma conduta do início e rogou encarecidamente a Jesus que passasse por cima de seu manto, e caminhando sobre ele, entrou. Mas no momento de entrar, novamente os estandartes se dobraram e adoraram a Jesus.